A palavra é Olá, sua, fique à vontade. olá, sou a Karina do Carmo, diretora-presidente do Instituto Legislativo Paulista. Fico muito feliz em mais uma vez nos encontrarmos aqui nas redes da TV Alesp e do Instituto Legislativo Paulista. Quero cumprimentar a todos que nos assistem de forma virtual e dizer sejam muito bem-vindos. É com muita satisfação que hoje damos início a mais um ciclo em parceria com o IPT, que é o Instituto de Pesquisa Tecnológica. Esse importante órgão tem sido parceiro do Instituto Legislativo Paulista e também da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo há anos, né? Eles vêm colaborando conosco, tanto com os trabalhos técnicos, né, que esses cientistas do Instituto de Pesquisa, né, eles têm colaborado com a gente, tanto com os trabalhos técnicos há mais de 10 anos, aí, junto com a gente na Assembleia Legislativa, como também compartilhando conosco a sua experiência e as suas expertises aqui no Instituto Legislativo Paulista. Sempre trazendo temas como esse, que contribuem com o processo de desenvolvimento do nosso Estado e do nosso país. E não seria diferente agora para 2022, para este ciclo, né, do ano de 2022, onde teremos diversos simpósios, né, um por mês, até dezembro. E o nosso foco é municipalista, é regional, né, porque é lá que a gente tem que atuar com as políticas públicas, é onde precisam, é onde a gente tem que agir nos problemas locais, né, que é lá no nosso município, é lá na região, e o IPT está com essa parceria com o Instituto Legislativo Paulista para poder trazer conhecimentos técnicos para os municípios conseguirem solucionar os problemas do dia a dia. E para iniciar o tema de hoje, né, como a Paula já fez na abertura, né, falando do tema, é um tema um pouco triste de pensarmos, né, principalmente pelo que temos acompanhado aí em Petrópolis, né, e por todo o estado de São Paulo, né, com o que tem acontecido com as chuvas, as consequências fortes, né, enfim, são questões de riscos naturais que têm a ver com o funcionamento natural da nossa terra. O tema de hoje é gestão de riscos geológicos, responsabilidade e atuação dos municípios. E é claro, né, fica aí a cargo dos nossos palestrantes para falar um pouco desse tema, dos impactos nas comunidades vulneráveis, ampliar a consciência, a importância das políticas públicas, as metas, os indicadores da gestão municipal, principalmente com aquele contexto global dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Então, quero cumprimentar todos que nos assistem de forma virtual, quero desejar uma boa palestra, quero cumprimentar os nossos palestrantes, que logo mais a Paula irá ler o currículo, né? Quero cumprimentar a Rosmari Zenha, que é a geógrafa, a mediadora, que está sempre em contato conosco aqui no Instituto Legislativo Paulista, e desejar a todos um bom curso, um bom simpósio, uma boa palestra. Muito obrigada. Muito obrigada, Karina. É um prazer tê-la aqui conosco, como sempre, e é uma coisa muito importante. Então, Rosmari, vou chamar você aqui antes de apresentar os nossos palestrantes, tá? Para que você possa conversar um pouquinho conosco antes do início. Fique à vontade, Rosmari. Obrigada, Paula. Eu gostaria de cumprimentar inicialmente os colegas do ILP, da Alesp, na pessoa da sua diretora-presidente, Karina do Carmo, e da Paula Schneider, e toda a equipe do ILP, que, na verdade, é uma equipe extremamente proativa nessa nossa parceria. E agradecer também aos palestrantes que estão hoje conosco aqui por terem a disponibilidade de compartilhar os seus conhecimentos com o Legislativo Estadual e com os diferentes segmentos da sociedade que, com certeza, estão nos assistindo agora. Como disse a colega Karina, nós estamos dando início ao primeiro evento do ciclo de debates de ciência aplicada, tecnologia e políticas públicas, fruto dessa parceria entre o Instituto do Legislativo Paulista, da Alesp e do IPT.
Nesse primeiro encontro, os pesquisadores do IPT, com os demais palestrantes que foram convidados e que serão apresentados pela Paula, vão conversar e debater conosco sobre o tema da gestão de riscos geológicos, responsabilidade e atuação dos municípios. Nesse contexto, onde hoje nós temos esse pano de fundo das mudanças climáticas, dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU, Agenda 2030, desses problemas todos que estamos enfrentando de ameaças e desastres no nosso planeta, e refletir sobre como nós podemos prevenir, como nós podemos mitigar e como nós podemos nos adaptar a essas novas situações que estão se apresentando. Então, eu gostaria de agradecer a todos os que estão nos assistindo, em nome da equipe técnica do IPT, ao ILP, à Assembleia Legislativa, essa oportunidade de troca de ideias. Muito obrigada, Paula. Rosmari, nós que agradecemos imensamente, né? Eu acho que é uma parceria muito rica, né? E eu acho que é em benefício da comunidade, das pessoas, eu acho que o objetivo é esse mesmo. Sim. Né? Obrigada, Rosmari. Eu que agradeço. Bom, né, nessa palestra, a gente já falou um pouco dos objetivos, que é, né, de analisar as políticas públicas municipais de gestão de riscos geológicos e seus impactos em comunidades com alto grau de vulnerabilidade a desastres. Também difundir e ampliar a consciência dos benefícios e da importância das políticas públicas de redução de risco de desastres, com metas e indicadores de desempenho que acompanhem os processos de gestão municipal, reduzindo as vulnerabilidades sociais no contexto global dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Bom, para isso, eu vou chamar aqui para estar falando conosco agora o Agostinho Ogura, tá? O Agostinho, ele é geólogo, pesquisador do IPT e ex-diretor do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais. O Agostinho falará sobre as ações estruturais para a redução de vulnerabilidades urbanas associadas a riscos geológicos, concepção de soluções para a gestão municipal de áreas de risco. Agostinho, seja bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui outra vez conosco. Fique à vontade, a palavra é sua, tá? E veja como você quer fazer com os slides, tá bom? Tá bom. Fique à vontade. Obrigado, Paula. Seu nome, eu agradeço todo o trabalho desenvolvido pelo Instituto Legislativo Paulista, aqui da Assembleia Legislativa de São Paulo. Queria saudar meus colegas palestrantes, que sem eles a gente não conseguiria estar desenvolvendo essa mesa tão atual, né? Atualíssima, infelizmente. Então, eu gostaria de pedir o apoio aí para fazer a apresentação dos meus slides, por favor. Isso. Então, eu gostaria de já iniciar, então, essa mesa de debates com uma palestra que seja muito objetiva, né? Aproveitar o pouco tempo que a gente tem para ser muito objetivo em dizer que, sob o ponto de vista técnico, a gente tem muitas ferramentas, muitas experiências e muitas condições de estar ajudando os gestores públicos em reduzir a vulnerabilidade das pessoas que moram em locais considerados como de risco geológico. O próximo, por favor. Então, essa é uma área típica de risco geológico urbano, certo? E o interessante dessa imagem, que fica aqui na cidade de São Paulo, é o pano de fundo, certo? Um dos fatores principais é esse pano de fundo de desigualdade. Então, enquanto algumas pessoas, talvez a maioria delas no Brasil, vivem de uma forma muito humilde, às vezes de uma forma extremamente precária, como a gente pode ver nessas fotos, uma outra parcela da população do Brasil vive em condições de primeiro mundo.
Então, essas desigualdades todas, frutos de um modelo econômico que já vem a longa data e que, por mais que o país tenha crescimento econômico, ele não se transforma em distribuição de renda, isso não pode mais continuar. E esse, para mim, é o grande pano de fundo macro de por que a gente tem essas pessoas vivendo de uma forma tão desumana, tão perigosa, tão inadequada. Então, são diversas situações de vulnerabilidades construtivas que, sob o ponto de vista da técnica, da nossa competência, a gente tem totais condições de intervir, desde que isso seja feito de uma forma contínua, sistemática, que seja o grande projeto do país, que é o projeto de você melhorar a qualidade de vida de toda a população. Isso tem que ser o grande projeto desse país. O próximo, por favor. E aí a gente tem feito trabalhos de natureza estruturante em todos os aspectos, tanto na estruturação de equipes municipais, de capacitações públicas, para que eles sejam capazes de desenhar soluções, de desenhar formas de você, através da boa engenharia, reduzir progressivamente e continuamente as vulnerabilidades urbanas, as situações de risco de escorregamentos, de enchentes e inundações, por meio do que a gente chama de linha de frente ou de um trator geotécnico, o termo que você queira chamar, que identifique essa possibilidade de você desenvolver quase que uma linha de produção, sob o ponto de vista público, certo? Uma linha de produção de soluções, de intervenções capazes de trazer mudanças e de realmente reduzir a vulnerabilidade das pessoas que moram em locais precários, sob o ponto de vista urbano. Próximo, por favor. Aí, essa linha de produção, a gente teve a oportunidade de realizar lá em Salvador. Então, a gente criou, dentro da proposta de trabalho, a gente ficou trabalhando pelo IPT durante 2 anos em Salvador, estruturando as equipes municipais. Então, a gente criou uma equipe do PAI, de Salvador, uma equipe composta por cerca de 6 a 7 profissionais de diversas áreas, engenheiros, hidrólogos, arquitetos, geólogos. Então, era um grupo voltado a fazer todo um trabalho seguindo uma metodologia que a gente propôs e que foi depois construída por essa própria equipe, adaptada às condições de Salvador, certo? E que foi criando soluções. Então, a gente vai dar uma olhada em como é que é essa ideia dessa linha de produção de soluções urbanísticas, habitacionais e geotécnicas. Próximo, por favor. Tudo começa com a escolha do local. Então, onde é que nós vamos atuar? Qual que é o local onde nós iremos atuar? Certo? Começa tudo por aí. E aí a delimitação clara da área de intervenção, certo? Aproveitando já os diversos mapas, os diversos produtos cartográficos que a Defesa Civil de Salvador e a Prefeitura Municipal já tinham dos mapeamentos realizados nessas áreas. Então, o que acontece é isso, a gente tem muito material. O que não falta no Brasil, na maior parte das cidades com altas vulnerabilidades urbanas, são produtos desse tipo. São produtos cartográficos onde você tem muito bem delimitado a localidade de risco. E aqui é uma área de risco de escorregamentos, enchentes e inundações, nos trechos de encosta e de baixada. O próximo, por favor. Então, a gente desenvolve toda a metodologia de como faz para e passo esse trabalho. Primeiro o trabalho de escritório, depois o trabalho de campo, certo? E nos trabalhos de campo, a gente faz o reconhecimento do problema,
tira muitas fotos, certo? Registra o antes, certo? A condição presente de uma forma muito prática e atual, certo? E tentamos pesquisar soluções já existentes. Então, aqui nesse caso, para essa via de acesso, há uma necessidade de escadarias com drenagem, e também, talvez, às vezes, com esgotamento sanitário, controle do escoamento, e a gente traz essa solução, essa proposta de solução, certo? E isso é muito fácil. Quando você apresenta esse tipo de solução para o executivo municipal, ele fala, poxa, Oguri, isso aqui é muito bom, isso é viável também, né? Por quê? Porque a gente dá os números, né? Ao final, eu vou mostrar uma tabela onde a gente tem um custo estimativo. Esse custo estimativo foi feito pelos alunos estagiários lá na Codesal, engenheiros da Universidade Federal da Bahia. Então, o que não falta é mão de obra disponível para fazer trabalhos dessa natureza, certo? Em parcerias e dentro de uma abordagem metodológica que não é tão complicada de você instalar dentro de uma prefeitura. Então, próximo, por favor. Da mesma maneira, né, situações como essa, onde você não tem condições boas de infraestrutura de acesso. Então, como você vai falar para uma pessoa, numa condição de uma chuva muito intensa, olha, vocês têm que sair de suas casas para se proteger? Não tem condições. As pessoas não podem sair de suas casas e ir para nenhum lugar. Por quê? Porque não tem infraestrutura para fazer isso. Não tem infraestrutura construída para você fazer uma devida evacuação. Então, você tem que ter o devido acesso estruturado, com corrimão, certo? Com guarda-corpo, com locais de descanso, certo? E essas escadarias têm que ter um sistema de drenagem por baixo delas que dê condições de que a água passe por baixo e que não ela vire o eixo do escoamento superficial concentrado. Porque mesmo uma obra desse tipo, se estiver chovendo muito e não contemplar a drenagem, a pessoa não vai poder entrar nessa via, porque por ela vai estar escoando toda a água da chuva, certo? Então, todo o cuidado, todo o desenho, ele tem que ser feito considerando todas as condições desse cenário do problema. Então, são soluções desse tipo. Então, foram sendo produzidos dezenas de intervenções, propostas de solução tipo como essa. Próximo, por favor. Aqui é para a encosta, coisas muito básicas sob o ponto de vista do conhecimento geotécnico, certo? São muros de contenção, de concepção muito básica, fáceis de serem realizadas, e nesse caso aqui é obra do antes e depois, é um desenho do arquiteto Vital, que faz parte desse grupo do pai, de Salvador. Então, ele, na hora, desenhava a melhor forma de solução, já imaginando o ganho que você vai ter de qualidade de moradia e habitabilidade, melhoria do habitat nesse local. O próximo, por favor. Da mesma forma, os acessos, né? Todos eles em terra batida, certo? E uma solução simples demais, do ponto de vista básico de infraestrutura. Só que sai muito mais barato do que você fazer, certo? O repavimento de qualquer avenida de uma grande capital. É muito mais barato e é muito mais importante, sob o ponto de vista da mudança de qualidade que você dá, do valor que você dá às pessoas que estão morando aí. Porque elas se sentem totalmente descartadas. Elas se sentem assim, certo? Quando a gente ia lá fazer esse trabalho, eles olhavam em torto a gente, porque eles já estão cansados de promessas, né? Eles querem realizações. Então, é fundamental que a gente tenha muito cuidado quando a gente adentra nessas áreas, considere as pessoas que moram lá como pessoas que merecem o melhor, sob o ponto de vista
do nosso conhecimento e da nossa atenção. E, às vezes, como eu disse, esse melhor, sob o ponto de vista habitacional, urbanístico, geotécnico, hidráulico, não é custoso. E o ganho que essas pessoas têm é, assim, incomensurável. Não dá para você nem imaginar a satisfação que dá para a pessoa receber uma obra desse tipo. Próximo, por favor. Aqui, do mesmo jeito, certo? Como é que você vai se querer? Certo? Que uma pessoa, vamos evacuar, sobe o morro aqui, no meio de uma baita chuva, sem condições. Sem condições. Não adianta tocar sirene, porque você está colocando essa pessoa em risco, certo? E não estou falando de idosos, mães com crianças de colo e nem grávidas, hein? Não estou falando disso, pessoas normais. Eu não conseguiria, certo? Se bem que eu já sou idoso, né? Mas eu não conseguiria. Uma pessoa normal não conseguiria, certo? Subiu uma encosta dessa, ela vai escorregar. Tudo em chão de terra batida, certo? Então, a drenagem ela corre solta. Então, se você não controla a drenagem, isso para mim é ponto principal, principalmente em costa. Isso vale tanto para erosão quanto para escorregamento, principalmente. A ausência de controle do escoamento superficial, certo? Ele leva a tragédias. Esse é o primeiro passo que tem que dar. Verificar como é que está o sistema de drenagem nas encostas e controlá-lo da melhor maneira possível, fazendo o lançamento de uma forma tecnicamente cuidadosa. Próximo, por favor. Esse também é outro desenho do Vital. Aqui outro desenho de galeria de arte. O nosso colega arquiteto, certo? E é só bater os olhos, gente. O ganho é total. E aí, à medida que você já faz essa intervenção, todas as outras intervenções vão ser feitas também pelos moradores. Em muitos locais lá de Salvador, a gente visitou pontos de escadaria que foram feitos pela própria comunidade e muito bem feitos. Coisas que foram feitas há décadas atrás e duram muito bem até hoje. Então, todos esses trabalhos também podem ser feitos com mutirão, certo? Aproveitando até a mão de obra local nesse contexto atual de desemprego, né? Certo? Que a gente está vivendo, principalmente para as pessoas que estão precisando de recursos. Então, criar projetos estruturantes que entendam tudo isso, que entendam o desemprego, que entendam a problemática das desigualdades e que entendam que, tecnicamente, é possível você realizar, desde que você tenha realmente uma vontade política para isso, que a tomada de decisão seja realizada para priorizar esse tipo de intervenção nas cidades. Senão nós vamos estar aumentando o passivo socioeconômico e ambiental, certo? Porque essas situações, como a gente vê nessa imagem, não é só para a pessoa que mora lá, certo? Você acha o quê? Que esse solo exposto ele não vai ser erodido, certo? Vai ter erosão, vai ter transporte de sedimento, esse sedimento vai para as áreas dos mananciais e vai criar uma crise hídrica. Então, está tudo interligado, tudo interligado. Todos os processos no meio físico, eles são interligados, certo? Não estamos aqui olhando só a importância de uma intervenção urbana sob o ponto de vista de riscos geológicos, mas de toda uma visão holística dos cuidados que o gestor tem que ter para dar sustentabilidade às nossas cidades. Próximo, por favor. Como eu disse antes, tudo é finalizado com uma estimativa de custos. Quem nos ajudou muito em Salvador a fazer isso foram os estagiários, estudantes de engenharia civil da Universidade Federal da Bahia, certo? Então, e eles adoraram fazer isso. Eles amaram participar de um projeto dessa natureza. Eles não tinham ideia de que projetos que eles não aprendem isso na escola, hein?
As universidades não ensinam os profissionais nessa matéria de gestão pública, nessa matéria de riscos geológicos, nessa matéria de intervenções em áreas de baixa renda. O cara só está voltado para grandes firmas de engenharia. Então, isso para eles foi muito bom. Próximo, por favor. E também para as áreas de baixada, a mesma coisa. E aí são desenhos feitos pelo nosso colega Eduardo, que era um hidrólogo de mão cheia, certo? Engenheiro hidráulico fantástico. E tudo isso integrado, né? Porque não é só a questão do parque linear, não é só a forma como você conduz e separa o esgotamento sanitário da drenagem natural, mas também como é que você reloca as moradias e como é que você as reassenta em pilotis, em terraços alteados. Então, são desenhos que têm uma dinâmica e a gente vai modificando isso. Não, eleva um pouco essa casa aqui. Vamos fazer ela vamos fazer em vez de fazer um terraço, vamos elevar ela num piloti acima da cota máxima da inundação desse canal, que esse canal também ele está assoreado, vão ter que desassorear, vão ter que abrir mais o canal efetivo para passagem, tem que ver os impactos adjusantes se a gente não fizer também bacias de amortecimento, não fizer também projeto de dissipação de energia. Então, tem que ter muito cuidado. E tudo isso que eu estou falando é o beabá da engenharia, gente. Ninguém está inventando a roda em nada aqui. São conhecimentos extremamente básicos que a gente tem para... não estão falando de inovação disruptiva. Alguma coisa de inovação incremental, mas a lógica que a gente está falando aqui é inovação de gestão, falando de uma forma muito sincera, sabe? É isso que a gente está fazendo. Por quê? Porque pode parecer um absurdo, mas eu acredito que, não sei, às vezes, Salvador eu estava falando, hein? Capital, primeira capital do país, hein? Primeira capital do Brasil, hein? E não tinha, parece que aquela ideia de santo da casa não faz milagre, às vezes tem sentido. Próximo, por favor. Aí, para finalizar, algumas considerações que eu achei importante destacar. Primeiro, a necessidade de retomar, resgatar esses projetos estruturantes em todos os sentidos. Replicáveis, hein? Eles são replicáveis. O projeto do pai de Salvador, a gente consegue replicar em qualquer cidade brasileira. Replicáveis em larga escala, que sejam bojudos em termos orçamentários, consistentes em termos de importância e avaliação dos gestores, politicamente, que esteja dentro dos programas prioritários de governo, para que a gente consiga efetivamente mudar a cara dessas cidades. Não dá mais para conviver com a possibilidade de desastre. Não dá. A gente tem que começar a mudar fortemente a cara das cidades para os próximos 5, 10 anos. Então, tem que ter meta. Projetos que minimizem ao máximo o risco de desastre, melhorem a qualidade de vida da população, principalmente aqueles que estão em extrema vulnerabilidade socioeconômica e ambiental, com metas claras, com dotação orçamentada clara. Não vai ter mais esse negócio de não usar a dotação, porque não tinha projeto. Isso, para mim, é um absurdo ouvir isso, certo? Isso aí é uma irresponsabilidade, certo? Indicadores de acompanhamento de sucesso, certo? Das diversas ações. A gente tem que estar acompanhando, e existem órgãos de controle para isso, certo? Mas se não tiver projeto, o que você vai acompanhar? Se não tiver meta, o que você vai acompanhar? E dotação não falta, certo? Importante também, eu gostaria de destacar, no contexto legislativo, existe uma lei 12.608 de 2013, infelizmente também, logo depois, 2012, na verdade está errada a data, é de 2012, logo depois do desastre da região serrana, que voltou a acontecer agora em Petrópolis, certo?
Por que voltou a acontecer? Porque essa lei não foi devidamente regulamentada a nível municipal e estadual. A gente fala que precisa fazer uma carta geotécnica, precisa fazer o PMRR, precisa fazer o mapa de perigo e risco, precisa fazer o mapeamento de suscetibilidade a movimentos gravitacionais de massa e inundação, mas a gente não regulamenta que os órgãos que aprovam o uso e ocupação do solo, eles têm que levar esses documentos legais, esses documentos técnicos em consideração. Então não adianta nada. A gente está chovendo molhado, está trabalhando em prol de uma indústria de mapeamento. E nós vamos morrer no mapeamento, certo? Então temos que avançar em ações efetivas de mudar a cara das cidades, e não é técnico isso. Não é técnico. O problema não é técnico. A técnica existe, ela é simples de aplicar, certo? As pessoas que se inserem em tipos de programa que nem esse do Plano de Ações Estruturais de Salvador adoraram trabalhar desse jeito, numa visão de linha de produção, e eu acho isso totalmente viável de a gente aplicar com os devidos parceiros em larga escala no nosso país. Então é isso. Finalizo aqui, certo? Tem mais um slide só, mas é isso, gente. Agradeço a possibilidade de estar aqui nessa mesa. Forte abraço a todos. É um prazer tê-lo aqui, Agostinho. Queria agradecer e apresentar para vocês o Frederico Guidoni, né? Ele é presidente da Associação Paulista de Municípios, ex-prefeito de Campos do Jordão também. Bom, ele estará falando conosco hoje sobre realizações e necessidades dos municípios paulistas para a melhoria da gestão de áreas de riscos geológicos. Frederico, seja muito bem-vindo, é um prazer enorme tê-lo aqui conosco, tá? Muito obrigada, a palavra é sua, fique à vontade, tá? Você vai ter algum slide, não? Não, Paula, obrigado. Vocês estão me escutando bem, porque eu estou com o microfone aberto aqui, tá legal o som, né? Tá ótimo. Não, eu vou fazer obrigada, uma viu? bem rápida aqui. Primeiro eu quero te cumprimentar a Rosemaria, a Karina, cumprimentar meu querido amigo, a quem tenho um carinho, respeito, uma admiração muito grande, o Agostinho Ogura, que deu um show aqui agora na sua apresentação, mostrando não só os problemas, a dinâmica, mas também a solução para esse grande enfrentamento, que é a questão das áreas de risco, as questões geológicas, enfim. Quero cumprimentar todos os membros da LESP, do ILP, do IPT, parabenizar pela iniciativa, cumprimentar toda a nossa diretoria aqui da Associação Paulista dos Municípios e dizer da alegria e da importância de estar aqui com vocês nesse ciclo de debates e dizer também quão fundamental é a gente trazer esses temas que são espinhosos para as administrações públicas municipais, estadual e, por que não dizer, federal também, para o debate. É fundamental que nós, enquanto sociedade civil organizada, associações, instituições de classe, representantes de maneira geral, e em especial da área técnica, possamos discutir esses temas que eu vou colocar aqui entre aspas, espinhosos, trazer para o debate, trazer o debate à luz, para que a partir daí municípios, estados e a federação possam desenvolver projetos, desenvolver programas que sejam continuados e que tenham um cunho de ser um projeto de Estado e não um programa de governo. Porque, no final das contas, nós estamos falando aqui, como muito bem mostrou na parte técnica o Ogura, nós estamos falando aqui de vidas humanas, nós estamos falando aqui da sobrevivência das pessoas que, infelizmente, e na maioria das vezes, vivem nessas áreas de risco, vivem nessas áreas que ocasionalmente acontecem acidentes geológicos, não por opção, mas muitas vezes por falta dela.
Gura mostrou aqui no seu primeiro slide uma fotografia onde nós tínhamos ali uma divisão clara entre a sociedade que tem capacidade, que tem condição, e aquela que não tem, mas precisa desse apoiamento. Então, o primeiro ponto que eu quero tocar aqui é justamente na questão da vulnerabilidade somada à questão da responsabilidade. Quero fazer uma divisão aqui muito clássica, não da responsabilidade pública do gestor municipal, não da responsabilidade jurídica, mas da responsabilidade de todos aqueles que assumem um papel de gestão pública e da responsabilidade social que todos nós temos de maneira uníssona de promover o combate a essa desigualdade, quer seja na área social, quer seja na área educacional, cultural, porque tudo isso influencia na questão ambiental, influencia também na questão habitacional. Então, quero trazer aqui para o debate essa visão macro do processo que engloba a sociedade civil fazendo a sua parte de maneira solidária, organizada através das ações das instituições, lembrando aqui o Franco Montoro, que dizia que aquilo que o município pode fazer, o Estado não deve, aquilo que o Estado deve fazer, a federação não precisa, e aquilo que o poder público faz e deve fazer, a sociedade civil não precisa, mas deve complementar com as suas ações. E só assim, de maneira integrada, nós seremos capazes de vencer esse grande desafio, que não é um desafio de uma cidade específica, que não é de um estado específico, mas sim de um país, da humanidade de forma geral, porque a gente vê isso acontecer em vários países do mundo, especialmente naqueles onde a diferença de classes e a diferença social é maior, onde as pessoas têm menos condição. E para isso quero tocar num tema que o Agostinho trouxe aqui também, que é que nós temos farto material de mapeamento dessas áreas, de fotografia. A tecnologia nos ajuda muito a ter conhecimento e ciência dessas áreas, estudos que são necessários para que a gente possa, de maneira objetiva, apresentar soluções, mas é fundamental também, Ogura, que nós tenhamos recursos disponíveis, tanto nos municípios, no estado e na federação, para poder fazer a aplicação necessária desses investimentos nessas áreas que são mais vulneráveis e precisam desse carinho, dessa atenção especial. Então, somar aí a questão da gestão, da inovação, da tecnologia, com a responsabilidade, aquela responsabilidade social que todos nós temos, que foi dita aqui, e também da agenda. Isso tem que estar na agenda, tem que ser um programa de agenda dos governantes, de maneira geral e restrita, para poder mudar essa realidade. E, em paralelo, o desenvolvimento de todos os programas de saúde, todos os programas educacionais, todos os programas de assistência social, que também dizem respeito a esse abrangimento, a essa abrangência maior da visão do governante. E, a partir daí, transformar a realidade das pessoas. Eu tive a oportunidade, o Ogura sabe disso, de ser prefeito de uma cidade que sofreu muito com abalo e riscos geológicos, desabamento, inundação, escorregamento, vidas foram perdidas, não na proporção que nós estamos assistindo hoje em Petrópolis, mas uma proporção menor, mas que já é suficiente para macular a história de qualquer cidade, porque vida nenhuma deve ser perdida em razão disso, em que pese ser acidente, nós temos que ter metodologia, acesso e condição de mudar essa realidade, e vida nenhuma precisa ser perdida. Mas isso é um trabalho contínuo, que eu insisto, não é um trabalho de um plano de governo, é um trabalho de Estado. Precisa estar lá com uma política pública desenvolvida num processo de continuidade ao longo do tempo, para que entre governo, saia governo, a gente possa vencer essa batalha. E a Associação Paulista dos Municípios trabalha muito levantando essas bandeiras, não só aqui no estado de São Paulo, mas também na União, lá no Congresso Nacional, para que a gente possa ter projetos de leis claros, objetivos e específicos para que haja investimento nas cidades, para que haja recursos financeiros suficientes, para que prefeitos, governadores possam investir na erradicação deste problema, que é um problema gravíssimo das cidades brasileiras. Então, fica aqui a nossa contribuição de trazer à luz essa parte da inovação da gestão, mas desse carinho que os gestores públicos em São Paulo ou fora daqui têm que ter em especial com essa condição. E jogar para o nosso debate aqui nessa mesa importante essa luz especial. O que nós estamos assistindo hoje não é fruto do acaso ou do descaso apenas
de um governante ou de um governo. Isso é uma questão histórica que o Brasil vem enfrentando desde os primórdios das invasões das áreas de risco, do descompasso no desenvolvimento urbanístico. Então, não é uma questão isolada, onde nós temos que buscar um culpado ou uma solução única. É uma questão abrangente que envolve todos os temas da sociedade e que merece um carinho e um olhar especial. Por isso, eu me sinto muito feliz de estar aqui hoje com vocês, junto com a Alesp, com o ILP, com o IPT, com a Associação Paulista de Municípios, para trazer esse debate de forma global, de forma uníssona para a sociedade, colocar, sim, os dedos na ferida, não no sentido de encontrar a culpa, de saber quem é que foi responsável ou irresponsável, mas buscar, sim, como o Ogura muito bem mostrou aqui, de maneira objetiva, com os desenhos técnicos, projetos e soluções para esse enfrentamento, e se Deus quiser, num curto espaço de tempo, a gente possa, de maneira geral, mudar a realidade da vida das pessoas, melhorando a qualidade de vida da sociedade como um todo. E quem ganha com isso não é só aquela parcela que mais precisa da sociedade, aquela que precisa da mão forte do Estado, aquela que precisa do auxílio do poder público. Quem ganha com isso é a sociedade como um todo, que vê os seus filhos, vê o crescimento da sociedade de maneira geral, vê a melhoria da qualidade de vida, que melhora em todos os índices, quer seja de saúde, quer seja cultural, quer seja de criminalidade, quer seja qualquer um deles, evolui junto. Então, eu acho que esse é o tema principal que eu queria trazer aqui para o nosso debate, dizer mais uma vez, agradecer pelo convite, dizer que a Associação Paulista dos Municípios está aqui com todo o seu banco de dados, com todo o acesso e a capilaridade que tem junto aos 645 municípios do estado de São Paulo, para contribuir com as políticas públicas duradouras, com os bons projetos e levantar essas bandeiras para que nós possamos ter resultados positivos. Obrigado pela oportunidade. Eu vou encerrando por aqui, me colocando à disposição de todos para o debate. Muito obrigada, Frederico. É um prazer enorme tê-lo aqui conosco. Bom, e dando continuidade, nós vamos, vou estar chamando para estar aqui conosco agora o Sidney Furtado. Ele é diretor da Defesa Civil de Campinas e promotor da campanha Cidades Resilientes da ONU no Brasil. Né? O Sidney estará hoje falando sobre como implantar ações efetivas para a gestão de cidades resilientes, o exemplo das cidades na região metropolitana de Campinas. Sidney, é um prazer enorme tê-lo aqui conosco. Queria agradecer imensamente a sua disposição por estar aqui conosco hoje, né? E a palavra é sua, fique à vontade, Sidney, por favor. Muito obrigada. Precisa ligar o microfone. Isso. Boa tarde, agradeço o convite, agradeço principalmente o Ogura, quem eu já conheço há muito tempo. Foi extremamente importante a presença do Ogura, principalmente quando ele foi para o CEMADEM, foi um marco importantíssimo para o Brasil. E eu vou, basicamente, contar um pouco da história aqui do trabalho que vem sendo feito na região metropolitana de Campinas. É um trabalho que começou especificamente em 2013, a cidade de Campinas sofreu uma grande inundação aqui na cidade, 12% da cidade ficou inundada. Isso representou uma mudança de comportamento significativo. Naquela época, 6 pessoas morreram, inclusive um bombeiro, numa questão relacionada a salvamento. E, a partir daquele momento, nós resolvemos fazer um estudo de cenário. Nós chamamos, na época, usamos uma metodologia que era o Pitcher, que era um software da Marinha, e depois usamos também um outro sobre cenário prospectivos. Reunimos diversos gestores municipais aqui da cidade, da região, gestores de defesa civil, e fizemos um estudo prospectivo de cenários para 2010. Nós estávamos em 2003, imaginamos o que faríamos para 2010. Foi algo desesperador, foi um desastre do ponto de vista qual era a leitura que se tinha os gestores na época sobre o que era a defesa civil. Era uma leitura eminentemente de resposta, isso foi o que causou bastante espanto, e que não havia uma definição muito clara da missão.
Então, foi muito bom esse estudo, gerou um calhamaço de informações, então gerou uma matriz de impactos cruzados, e onde saiu um elenco de repertório de assuntos para que nós deveríamos trabalhar. E naquela época, essencialmente, o que ficou definido foi que a Defesa Civil seguiria os marcos regulatórios internacionais. Naquela época, o marco de Hyogo e, agora, posteriormente, o marco de Sendai. Isso era uma questão básica. E, a partir daí, nós começamos a definir que não conseguiríamos trabalhar absolutamente nada se ela não fosse de âmbito metropolitano. Levamos essa proposta aos prefeitos da região metropolitana. Não havia muita adesão naquele momento. A região metropolitana foi instituída no ano de 2000, e só em 2010 que nós conseguimos efetivamente criar uma Câmara Temática de Defesa Civil. E por que demorou tanto tempo? Havia um entendimento de que a Câmara Temática de Defesa Civil deveria estar ligada à área de segurança pública. E nós éramos contra, inclusive de posse de todos aqueles estudos que nós fizemos relacionados à matriz a cenário prospectivo, de que nós não poderíamos estar atrelado à atividade de segurança pública e que a Defesa Civil deveria ser uma gestão pública específica, ligada principalmente ao tomador de decisão, que seria o gabinete do prefeito. Isso foi determinante, foi muito importante, foi criada a Câmara Temática. A Câmara Temática, num primeiro momento, ela fez um diagnóstico muito importante sobre a situação das 20 cidades da região metropolitana, em que nível elas estavam, quem tinha veículo, quem não tinha, quem tinha legislação, quem não tinha, quem tinha um 99, e fizemos um nivelamento. E aí ficou uma questão muito clara, a necessidade de que o fundo CAMP, que é o fundo financeiro da região metropolitana, efetivamente ele poderia contribuir. Então, a primeira questão que nós fizemos foi que as cidades deveriam aderir à Cidade Resiliente, à campanha Cidades Resilientes, e a partir daí, em questão de 4 meses, as 20 cidades aderiram à campanha Cidades Resilientes. Foi a primeira região metropolitana aqui das Américas a fazer esse compromisso, e os diversos compromissos adotados. O que nós fizemos foi que precisávamos nivelar a Defesa Civil Municipal, que seria a atividade de governança. Essa atividade de governança, ela precisa ter, primeiro, eu preciso ter um sistema instituído. Isso é básico. Se eu não tiver um decreto que estabeleça que eu tenho uma coordenação municipal de defesa civil e que eu tenho instituído o sistema municipal de defesa civil, eu não consigo chegar a lugar nenhum. Segundo, eu preciso ter mapeamento de risco na minha cidade. Isso é básico. E o terceiro é recurso financeiro. Essas 3 linhas básicas, os 10 passos da cidade resiliente, ela se aplica em qualquer cidade. Se eu tiver que trabalhar a governança de risco em qualquer cidade, eu preciso ter uma governança instituída de um sistema municipal. Eu preciso ter muito claramente definido o mapeamento a quê, qual é o tamanho do risco que eu vou enfrentar. E o terceiro, eu preciso ter recursos financeiros para que efetivamente eu possa enfrentar essa situação. Então, isso nós fizemos. O projeto foi extremamente exitoso, conseguiu colocar estações meteorológicas nas 20 cidades da região metropolitana. Todas as cidades ganharam uma estação com parceria com o IAC e o FEIDRO. Isso foi muito importante. Todos ganharam um veículo, todos ganharam computadores, ganharam máquina fotográfica, o básico para você operar um plano. É o básico, é o mínimo. E além do CEMADEM, inclusive o Ogura foi muito importante nessa época, que tinha essa questão da transferência de equipamentos do CEMADEM. Esse foi o primeiro projeto. Todas as cidades aderiram, Cidade Resiliente, aderiram à segunda etapa da campanha Cidade Resiliente, e aí nós fomos para outro projeto, que nós chamamos a Plataforma Regional de Redução de Risco de Desastre. Trata-se de uma plataforma onde o compromisso se amplia, nós começamos a estabelecer diretrizes padronizadas entre as 20 cidades, de ter uma legislação única relacionada a um sistema municipal de proteção e defesa civil, porque há um entendimento muito equivocado de que você ter defesa civil é você ter uma equipe trabalhando na prefeitura
e que você não tem ligação com as demais secretarias. Isso que nós mudamos, quer dizer, obrigatoriamente eu tenho que apresentar que eu tenho um sistema. E aí nós fizemos esse novo desenvolvimento da plataforma regional. Essa plataforma metropolitana é a aquisição de um veículo 4x4 com equipamentos para ser adotado padrão. É o mesmo tipo de padrão que é adotado na Itália, que é um modelo de uma viatura simples, mas com alguns equipamentos que possam servir de suporte. Isso deu mais ou menos para cada município em torno de R$200 mil. Esse projeto foi extremamente interessante, exitoso, valorizou. E aí vem a outra etapa. Campinas enfrentou o que nós chamamos da microexplosão ou tornado. Foram mais de 2.000 árvores atingidas, mais de 500 moradias afetadas, danificadas ou destruídas. Foi a situação mais grave que nós enfrentamos nos últimos anos. E aí evidenciou novamente que nós precisávamos rever todos os nossos processos. E aí começamos a discutir isso também de forma conjunta na região metropolitana de Campinas. E agora nós instituímos, junto aos prefeitos, a aquisição de um radar meteorológico. Esse radar, para a criação de um centro regional junto ao CEPAGRE da Unicamp, ele foi aprovado pelos prefeitos, agora está em fase de aprovação, já foi incluído para o orçamento, então ele está numa fase extremamente relevante para que a gente tenha efetivamente um radar que possa cobrir pelo menos 60 quilômetros aqui da região metropolitana e que a gente possa melhorar cada vez mais essa ação de gestão aos prefeitos da nossa região. Essa foi uma aquisição extremamente importante. E aí, agora, em dezembro de 2021, nós fizemos uma nova apresentação ao Fundo Camp, para os prefeitos da região metropolitana, a aquisição de 20 salas de coordenação de operações de emergência, COI. Cada cidade ter uma sala de COI instalado com os equipamentos para videoconferência, drone, todos os equipamentos que possam dar suporte à discussão de políticas públicas. Não é uma sala para monitoramento 24 horas, é uma sala de gestão de crises, é uma sala onde você monta essa sala a despeito de qualquer outra crise que possa o município enfrentar. E mais do que isso, que essa sala seja compartilhada com a área de saúde, com a área de meio ambiente e com a área de assistência social. Não seria uma sala só da Defesa Civil, seria do sistema de Defesa Civil. Isso foi aprovado, totalizou R$2 milhões para ser dividido entre os municípios, e agora nós faremos a capacitação, a habilitação do drone, fechamos uma parceria com a Escola de Governo e também com o Instituto Federal de Tecnologia do Ministério da Educação, para a habilitação dos pilotos, para a habilitação para o drone, para a pilotagem de drone. Essa estratégia começa o mês que vem, vamos desenvolvê-las, e também a questão com o CEPED da Unicamp de uma capacitação para a visão sistêmica na atividade de defesa civil. O que nós observamos ainda? A falta da visão sistêmica é que tem causado muita dificuldade de interpretação. O outro não sabe o que a Defesa Civil faz. A outra secretaria, não tem a dimensão. E aí, essa sala, esse COI, que será instalado nas 20 cidades, ele será determinante para que a gente possa desenvolver essa atividade em toda a nossa região metropolitana. No que tange a campanha Cidades Resilientes, todas as 20 cidades já fizeram adesão. A Baixa Mogiana também já concluíram, toda a cidade já fizeram adesão, e agora a região metropolitana de Jundiaí também todas as cidades fizeram adesão. Nós estamos fazendo de forma gradativa esse suporte, entendendo que existem 10 passos fundamentais para adequação às ações de redução de risco de desastre. Ele serve para qualquer tipo de desastre. Se você tem uma governança muito clara, se você tem uma definição muito clara da ameaça que você enfrenta no seu município e, principalmente, de onde virão as fontes de recurso. Isso é estratégico, é assim que nós temos feito, principalmente na região metropolitana. Não adianta só ter boas ideias, nós precisamos de vontade política, e vontade política se materializa
em recurso financeiro. Não adianta só ter boas ideias, nós precisamos ter isso. Eu realmente só tenho que agradecer aos prefeitos da RMC, eles têm dado esse suporte significativo às ações de proteção e defesa civil, mas eu, ao mesmo tempo, também eu afirmo que, a despeito de todos os avanços que nós estamos tendo na nossa região, eu diria que tudo isso ainda é pouco. Nós precisamos muito mais do que isso, e cada vez que nós enfrentamos uma situação, como nós vimos em Petrópolis, e como nós estamos vendo em outras cidades, na Bahia, inclusive em Minas, ou aqui no estado de São Paulo, aqui próximo à nossa cidade, como Várzea Paulista, realmente é um fator sempre de preocupação. Não existe esse processo, eu sou uma cidade resiliente, eu estou sempre num processo de cidade resiliente, sempre buscando a resiliência. E eu não tenho dúvida nenhuma que nós só conseguiremos termos avanço na área de prevenção, proteção e na área de redução de risco de desastre se nós tivermos o envolvimento de um sistema, dos prefeitos, dos parlamentares. Estamos tendo um trabalho muito bom com os vereadores da cidade, aqui da região. Eu acho que tem sido extremamente positivo, e esse tipo de articulação ela é fundamental para o enfrentamento de situações adversas. Eu me preocupo muito, depois que nós tivemos em 2016 esse grande desastre, aqui o tornado, que foi denominado por nós, pela codificação de desastre, como a microexplosão, ela pode acontecer novamente a qualquer momento. No dia seguinte que aconteceu em Campinas, aconteceu na cidade de Jarinu o tornado. Já tivemos em Indaiatuba, já tivemos em outras cidades aqui da nossa região. Então, não tem como nós ficarmos esperando simplesmente que aconteça novamente. Eu gostaria de ressaltar a importância do trabalho sistêmico, a importância da integração do legislativo, executivo e os técnicos. Há sempre uma interpretação muito errada por parte dos técnicos da questão da visão política. É pela política que as coisas efetivamente acontecem. A caneta está nesse poder do executivo e do legislativo, a importância que ele tem na nossa atividade de proteção civil. E nós precisamos apresentar isso aos tomadores de decisão, aos legisladores. Então, eventos como esses são fundamentais para que a gente possa cada vez mais caminhar num bom entendimento de redução de risco de desastre. E, finalizando a minha apresentação, nós estamos trabalhando muito hoje a questão das doenças zoonóticas como grande preocupação da nossa região metropolitana e da nossa cidade de Campinas. O que nós passamos pela Covid é um marco divisor, que depois da Segunda Guerra Mundial nós estamos diante do maior desastre global depois da Segunda Guerra. E neste momento nós precisamos aprender muito mais a como atuarmos em riscos de desastre sistêmico, riscos sistêmicos. Quer dizer, e a questão zoonótica, a questão da saúde pública, a questão do meio ambiente, a integração de uma saúde única, onde meio ambiente, saúde e as questões relacionadas ao homem e ao meio ambiente são fundamentais, não só para a estiagem, não só para evitar futuras pandemias, mas eu entendo que nós estamos aí numa crescente, num trabalho novo e que passou desapercebido. A pandemia mostrou para nós que vários sistemas que nós utilizávamos de gestão de risco não funcionaram. Nós precisamos rever conceitos, rever procedimentos, ter um pouquinho mais de humildade de revermos vários procedimentos que não funcionaram. E é fundamental a integração do legislativo junto com o executivo, no sentido de que a gente possa efetivamente caminhar. Outros desastres virão, outros tornados acontecerão. A questão é quando. E será que nós estamos efetivamente preparados para enfrentarmos uma nova situação? Não é só a questão dos desastres que nós estamos vendo em Petrópolis. Toda cidade, e por menor que seja, ela enfrenta ameaças preocupantes. Pior, quanto menor a cidade, mais difícil ela terá dificuldades para fazer o enfrentamento. Então, vai aqui também a minha preocupação de quem está mais de 30 anos nessa atividade, de que estamos aprendendo sempre. E a pandemia materializou que precisamos rever vários conceitos. A
várias metodologias e, como diz o próprio Ogura, precisamos de ações práticas. Quando você entra numa área de risco, como o Ogura mostrou ali, não adianta vir com conversa. Você precisa ter efetivamente meta, tem que ter planejamento, você tem que ter recurso financeiro. E se não tem, vamos buscá-lo. Mas efetivamente não dá para ficarmos jogando a culpa só nos desastres, que eles não são naturais. Eu acho que era essa a minha proposta. Estou à disposição de todos. Muito obrigado pelo convite. Obrigada, Sidney. Prazer imenso tê-lo aqui conosco. Dando continuidade, eu vou chamar agora a Marcela Pégolo da Silveira, que ela é coordenadora do Observatório do Futuro do TCE de São Paulo, né? E a Marcela vai estar trazendo dados do Observatório do Futuro sobre gestão de riscos e desastres naturais. Marcela, seja bem-vinda, a palavra é sua, fique à vontade, tá? Boa tarde a todos. Obrigada, Paula. Obrigada, Rosmari, Karina, a todos do ILP e do IPT pelo convite de participar desse debate tão enriquecedor. Quero agradecer o convite do Dr. Agostinho, que brilhantemente fez aqui a primeira exposição. Agradecer as exposições do Frederico Guidoni, Sidney Furtado e agora também da Lia, bastante impactante, né? Eu vou trazer para vocês um pouco a história das ODS e do Observatório do Futuro do Tribunal de Contas. Se puder colocar minha apresentação de slide, por favor, Paula. O Tribunal de Contas é o órgão responsável pelo controle externo no estado de São Paulo, né? Ou seja, faz a fiscalização orçamentária, patrimonial, operacional dos municípios, de todos os municípios do estado, exceto a capital, cidade de São Paulo, que tem um Tribunal de Contas próprio, e do governo do estado também. Deixa eu ver se eu consigo passar aqui os slides. E como é que surgiram os ODS, né? A ONU, em 2015, lançou a Agenda 2030, que é composta de 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que são decompostos em 169 metas, e todos os países membros da ONU, 193 países, entraram nessa discussão para que seja possível implementar essas metas até 2030. Hoje, aqui, relacionado diretamente ao tema que nós estamos falando, nós temos o ODS 11, que é Cidades e Comunidades Sustentáveis. Porém, em razão de todo o debate que a gente teve aqui hoje, a gente pode relacionar diversas metas a esse tema, como a erradicação da pobreza, a redução das desigualdades. E um dos temas que o Observatório do Futuro do Tribunal de Contas quer tratar esse ano de 2022 é justamente a redução das desigualdades. Bom, e eu não posso deixar de falar dos ODS sem falar do IEGM, que é o Índice de Efetividade da Gestão Municipal. Ele é um índice que foi criado pelo Tribunal de Contas em 2015, teve seu embrião inicial em 2014, mas 2015 foi o lançamento do IEGM. Ele é decomposto em diversos índices, sete quesitos, na verdade, né, que abrangem educação, saúde, meio ambiente, dentre outros que eu já vou mostrar aqui para vocês. E o intuito dele é ter uma série histórica de dados dos municípios do estado e também do governo estadual, para que a gente possa ver como que qual é a efetividade da gestão das políticas públicas nos municípios e no estado de São Paulo. Em 2016, esse índice virou um modelo para o IGM Brasil. Hoje nós temos outros tribunais de contas que utilizam esse índice também para verificar a série histórica dos municípios. E em 2017, o Tribunal de Contas firmou um memorando de entendimentos com a ONU através do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, para troca de informações entre os dois órgãos e que seja possível o acompanhamento da implementação dos ODS no estado de São Paulo e em todos os municípios, né? Como o IGM é um índice que tem muitas metas que são diretamente relacionadas com os ODS, ele é o índice que a gente se baseia para ver como que está a implementação das ODS nos municípios desde 2015, né?
E depois dessa parceria do tribunal com a ONU, em 2018 foi criado o Observatório do Futuro, que é um núcleo do Tribunal de Contas responsável pelo acompanhamento da implementação das ODS no município. A gente também promove eventos de debates e para informação dos gestores municipais e estaduais, para que os ODS sejam implementados nos planejamentos municipais e no planejamento estadual, que é as metas que têm que ser alcançadas até 2030, né? Em 2019, nós também tivemos o lançamento do IEGPREV, que é o índice que vai medir a efetividade das previdências próprias dos municípios. E 2020 e 2021 trabalhamos com o aprimoramento desses índices, do IGM, IGPREV e IGM Brasil. Então, o que é o IGM, né? Ele é um indicador perene que mede a qualidade da gestão dos recursos públicos municipais, sob a ótica dos insumos e processos e resultados das 7 dimensões avaliadas. Como eu já falei aqui no início, a ideia é ter uma série histórica da evolução do município nos quesitos avaliados. E são 7 dimensões, né? E as dimensões têm pesos diferentes também. Então, nós temos planejamento, fiscal, educação, saúde, meio ambiente e cidade, que é o que nós vamos falar aqui hoje dos resultados, e governança e tecnologia da informação. Esses resultados são divididos em faixas. Então, o município responde um questionário em cada índice, né? Por exemplo, educação, cada divisão de tema, e ele recebe uma nota que vai de A a C, indo de um baixo nível de adequação naquelas respostas a um alto nível de adequação naquelas respostas. Hoje também o Tribunal de Contas está revertendo toda a sua forma de fiscalizar já baseado no IGM e nos ODS. Então, o relatório da fiscalização ele é direcionado de acordo com o IGM do município em cada área. Então, o IGM na área da educação, ele está baixo. O município vai ter um tipo de fiscalização sendo feito nele por conta dessa nota. Ou então, ele tem uma nota A, no caso. É um município que está adequado às normas, está em fase de adequação do IGM e, consequentemente, dos ODS naquele município. Então, a fiscalização é realizada de uma forma também diferente. Agora eu vou trazer um pouquinho para vocês os resultados do IGM geral de 2014 a 2020. Por que geral? São os dados do somatório de todos os índices. Saúde, cidade, planejamento, né? Como eu mostrei anteriormente. O que a gente pode ver? Que em 2014, nós tínhamos 71% dos municípios como adequação efetiva. Já em 2020, nós temos 50,38% dos municípios em fase de adequação. E isso corrobora muito o que a gente viu aqui nessa palestra, né? O planejamento e as notas ao longo dos anos, pelo que o índice tem mostrado aqui, deu realmente uma decaída, inclusive de 2019 para 2020. De 2019 para 2020, a gente pode ver uma queda nos diversos índices, especialmente em decorrência da pandemia, da Covid-19 mesmo, porque nós ficamos o ano de 2020 todo sem aula presencial nas escolas, todo mundo trabalhando remotamente, isso impactou diretamente a educação, diretamente a saúde, porque os olhos se voltaram totalmente para o combate à pandemia, né? E impactou também diretamente as áreas de planejamento, porque ações que eram tomadas antes tiveram que deixar de ser tomadas em alguns casos devido ao distanciamento social, devido às políticas que não puderam ser implementadas nesse período. Então, a gente vai ver que teve, sim, um impacto. Eu trouxe dados até 2020, porque os dados de 2021 ainda estão sendo consolidados pelo Observatório. Então, esses são os resultados que a gente tem consolidados até agora. Aqui também, mais um gráfico de dados consolidados. A gente pode ver uma alta no número de municípios com baixa adequação dos índices, né? E aí também, consequentemente, baixa adequação dos ODS. E uma queda daqueles que estavam num nível melhor
para um nível de adequação mais baixo do índice. Bom, falando especificamente da gestão de riscos de desastres, o índice que se relaciona diretamente com essa matéria é o ICIDAD. Inclusive, se relaciona também diretamente com o ODS 11 da ONU, que é Cidades e Comunidades Sustentáveis. Então, eu vou trazer para vocês aqui um pouco do resultado, que corrobora bastante o que o Dr. Agostinho e o Dr. Sidney já falaram hoje aqui na palestra, né? A gente pode observar que de 2019 para 2020, a gente teve, sim, um aumento na estrutura da Coordenadoria da Defesa Civil. Esses dados são um compilado dos municípios do estado de São Paulo. Porém, a gente pode ver que ainda alguns municípios falam que a maior causa de não ter uma estrutura para formar a coordenadoria é a falta de recursos. O que foi falado aqui pela Lia, o que foi falado aqui pelo Dr. Sidney, se mostra aqui em dados trazidos pelo IEGM e pelo Observatório. E um dos motivos pelos quais a coordenadoria não foi instituída também é a falta de estrutura nas prefeituras municipais. E aqui a gente pode observar também que 142 municípios do estado ainda não possuem uma coordenadoria municipal de defesa civil. Ou seja, como disse o Dr. Sidney, sem o planejamento você não consegue acompanhar qualquer ação que seja, né? Mesmo o tribunal que vá fazer uma fiscalização nesse sentido, se o município não possui a coordenadoria e não possui um plano, não tem como ser avaliado quais ações estão sendo feitas nesse sentido de prevenção de desastres no município. Aqui também, em relação ao plano de contingência municipal, né? Nós temos um aumento dos municípios de 2017 a 2020 que fizeram identificação e mapeamento das áreas de risco, mas, como também foi falado aqui, não basta ficar só na identificação e mapeamento, precisam ter ações efetivas. Porém, esse dado é específico do ICIDAD, né? Então, tivemos um aumento no mapeamento das áreas de risco, porém, ainda temos 287 municípios que não identificam áreas de risco no estado de São Paulo. E aí, o que acontece? Nós vemos essas notícias tão tristes que temos visto na televisão esses dias, como em Franco da Rocha, Petrópolis. Sei que Petrópolis é uma cidade que não é do estado de São Paulo, mas não tem como deixar de citar nesse momento, né, o que tem ocorrido lá. E isso pode realmente acontecer em qualquer município aqui do nosso estado também, né? Os pontos que temos que ter atenção também. 407 municípios não possuem plano de contingência da Defesa Civil. Isso em 2020. E dos municípios que possuem esse plano de contingência, apenas 141 encaminharam esse plano à Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil. Ou seja, o Estado tem conhecimento de apenas 22% dos planos de contingência municipal, que é também uma coisa a ser pensada, né, de como que deve ser feita essa coordenação do Estado com os municípios. Fica um alerta para os municípios para que encaminhem os seus planos de contingência para a coordenadoria estadual. E aqui corrobora o que a gente já viu ao longo da palestra e ao longo do que a gente tem visto nos noticiários hoje em dia. Um outro ponto positivo que nós podemos ter também é o aumento dos municípios com avaliação atualizada da segurança nas escolas e centros de saúde. Apesar de ter um aumento desses municípios, em 2020 ainda, dos 644 municípios, 471 ainda não faziam essa avaliação. Colocando, por exemplo, escolas e centros de saúde, talvez em situação de risco por não ter feito essa avaliação. Porém, esse número aumentou um pouco e em 2020, 27 dos municípios possuíam esse levantamento. Alguns municípios também possuem um canal de atendimento para emergências, 55% em 2020, metade dos municípios de São Paulo,
mas ainda temos praticamente metade que não possui um canal de atendimento para emergência, né, da população, para registrar as ocorrências de desastre. E desses municípios que possuem um canal de atendimento, 21% utilizam o número 199 da Defesa Civil e os demais municípios não se utilizam desse canal. Eu fico muito feliz em ver os dados trazidos pelo Dr. Sidney da estrutura da Defesa Civil na região metropolitana de Campinas, e com certeza é uma região que vai estar dentro dos dados aí, que possuem um plano de contingência, que possuem um canal de atendimentos, que tem uma Defesa Civil atuante e efetiva. E quero deixar aqui o alerta aos municípios que ainda não fizeram algo no sentido de um planejamento da Defesa Civil, principalmente na prevenção, porque, como bem foi falado também, a gente tem muito hoje ainda, eu acredito, uma resposta aos eventos, e não uma prevenção aos eventos geológicos, desastres geológicos que possam ocorrer nos municípios, né? E como produtos do índice do IGM, nós temos o anuário, que é uma visão global de todos os municípios publicada anualmente. Temos também a planilha Smart, que vai direcionar a fiscalização do Tribunal de Contas para aquilo que ela precisa ver como prioridade, ou seja, onde você tem mais risco e materialidade para fazer uma fiscalização. Temos o site, o infosite do IGM, e o aplicativo também do IGM, que você pode baixar no seu celular e verificar qual a situação do seu município, em qualquer requisito que você queira ver, para o controle social da população, para acompanhamento, né? E temos também o site do IGM e do Observatório do Futuro. Nos dois sites, qualquer pessoa, qualquer cidadão pode obter os dados atualizados dos municípios em relação aos índices de efetividade da gestão municipal e também em relação aos ODS. Agradeço muito a participação nesse evento, nesse debate enriquecedor. Para mim foi uma satisfação estar presente aqui e estou à disposição de todos para maiores dúvidas. Obrigada. Muito obrigada, Marcela. Muito obrigada. Chamar agora para estar aqui conosco a Rosmary, né? E aí a gente está vendo as perguntas e colocando na tela, acho que Rosmary, falando, que tem várias perguntas aqui, né? É isso mesmo. Então, eu acho que nós poderíamos, Paula, você fique à vontade para me cortar quando a gente estiver exaurindo aí o prazo, depois as demais perguntas podemos até responder por escrito, se for o caso, né? Mas uma primeira pergunta importante, Marcela, aproveitando o gancho aí da sua intervenção, é que, como o próprio colega Ogura colocou aqui no chat, Marcela, os indicadores e os números que você apresentou por meio do Observatório do Futuro do TCE, eles são fundamentais para direcionar ações de suporte técnico, administrativo e operacional, principalmente nos municípios mais carentes. A pergunta que se faz o TCE tem algum termo de cooperação com a Associação Paulista dos Municípios, por exemplo, que teve hoje aqui o doutor Fred Guidoni falando conosco, no sentido de publicizar essas informações e trabalhar com eles em parceria? Olha, Rosmary, até onde eu tenho conhecimento, não. Não temos um termo de cooperação especificamente formado com a Associação Paulista de Prefeitos Municipais, mas é uma coisa que podemos pensar em fazer, obviamente, e trabalhar em parceria, e nada impede também que possamos fazer eventos juntos para a divulgação dos dados do observatório e do próprio observatório, né, e do trabalho que tem sido feito pela associação. Esses dias mesmo eu conversei com a Ana Paula, que é da Casa Civil do Estado de São Paulo. Ela fez um evento, se não me engano, com a APM, mas infelizmente por questões de agenda não pude participar desse evento, mas me coloco à disposição para participar de próximos, e acho que é uma coisa a se pensar, sim, uma parceria com a Associação de Prefeitos.
Eu penso, Marcela, que é fundamental, inclusive a Paula, o próprio ILP, lembra? Ela esteve conosco também no simpósio aqui no ILP, em outubro de 2021, e eu acho que esse trabalho do TCE e mesmo o da Paula precisaria ser, Marcela, mais publicizado. Apesar de todo o esforço feito, para muitos isso é novidade, e como diz o próprio Ogura, é um instrumento fundamental, né? Então, eu acho que essa aproximação com os municípios, por meio da APM, que, aliás, tem inclusive uma revista, né, que se chama Revista Municípios de São Paulo, onde todo o legislativo e o executivo podem ter acesso a essas informações. Então, acho que é uma boa proposta sua para sair desse nosso debate, essa aproximação. Obrigado, viu, Marcela? Obrigada, Rosmaria. Ogura, eu queria fazer uma pergunta a você, que é a questão... Deixa eu ver. Ogura, está me ouvindo? Sim, Rosmaria. Oi, tudo bem? Ogura, você deu um destaque extremamente importante para a questão dos projetos estruturantes, né, na recuperação desses assentamentos urbanos precários. E a gente sabe também, Ogura, que um desafio muito importante que esses assentamentos apresentam, além de toda essa característica holística que você também colocou, é a questão da regularização fundiária. Muitas vezes, essas intervenções e projetos estruturantes acabam por não ter bom termo, porque o assentamento está numa situação fundiária complicada. Como é que você vê essa questão da aproximação entre as vertentes técnicas e jurídica no sentido de melhorar a qualidade de vida nesses assentamentos? Eu vejo como uma coisa extremamente necessária, né? Quando a gente fala de vulnerabilidade, a questão da ilegalidade jurídica, né, da posse dos terrenos e essas coisas mais, ele é um ponto que compromete muito a vida dessas pessoas. A própria Lia, quando eu conversava com ela, quando eu a convidei, ela colocava esses casos, né? Boa parte dos terrenos ali da Vila Nova Esperança são ocupações em terrenos da CDHU. Exatamente. Certo? Então, a CDHU é responsável por aqueles terrenos. São recursos públicos que foram colocados para comprar esses terrenos. E mesmo a questão jurídica, né? Se der algum problema ali, a empresa ela é notificada de corresponsabilidade, se pouco. Hein? E aí... O que eu sinto também é que tem muita coisa, Rosmarie, que não dá para esperar, né? Você sabe disso. Os processos de regularização fundiária são décadas, Rosmarie. Veja o caso, desculpe interrompê-lo, Ogura, naquele caso que você está acompanhando, na Zona Leste, 40 anos. Sim, Rosmarie. Não tem sentido, tem? Pelo que a gente viu da área, totalmente consolidada, urbanizada, legalmente paga IPTU, quer dizer, estou entendendo, Rosmarie? Entende? Então, o timing das coisas hoje, principalmente quando envolve a vida das pessoas, como a Lia colocou, de forma muito contundente a dor, não pode ser tratado nesse ritmo, certo? Então, muitas das coisas que a gente vem fazendo, eles têm um timing que não deve ser considerado correto. Então, a gente deveria buscar, pensar em um jeito de fazer com que esses trâmites eles sejam realizados de uma forma muito mais rápida, como se estivéssemos sempre numa zona de catástrofe. Você vê em Petrópolis hoje, agora está todo mundo lá, né? Não existe dificuldade de obter recursos em situações de emergência, quer dizer, está tudo errado. Está tudo errado. O recurso tem que vir preventivamente, certo? E outra, você nem sabe qual que é o histórico do gestor público. Se ele fez um trabalho preventivo,
Se ele fez toda uma lição de casa, ele merece. Mas esse dinheiro não pode ser colocado em mãos públicas. Me dá essa sensação às vezes. Entende? Porque vai demorar, vai ter que passar por licitação. A fala da Lia foi isso, né? Certo? Então, será que não tem um outro jeito de lidar e tentarmos resolver isso? Por isso que eu acho que é o jeito da parceria, é o jeito da conversa, é o jeito de um dar a mão para o outro, de termos mais proximidades, o ente público junto com o ente legislativo, junto com o ente executivo, certo? Você sabe bem disso, todas as suas ações para concretizar essa parceria com a MP, certo? O Fred está aí à disposição, certo? Mas aí muda a diretoria executiva do IPT, muda a diretoria executiva da APM, aí tem que voltar de novo à carga zero, né? Quer dizer, a gente tem que ter políticas, como disse o Fred, políticas de Estado, que são muito mais importantes e devem dar toda a linha, né? E aí, todo o contexto, a questão de regularização fundiária e a questão de requalificação urbana, né? Requalificação do assentamento, eles têm que estar juntos, né? Tem que trabalhar juntos, né? Dentro da mesma ótica de que tudo isso vai reduzir a vulnerabilidade. E tudo isso, tudo bem, ela é um trabalho meio que de formiguinha, mas tem que ser a passos de Fórmula 1. Não pode ser a passo de tartaruga, né? Então, temos diversas questões complexas na questão de como a gente conduz, né, o país, né? Todos nós, né? A sociedade tem que entender como fazer parte disso, né? Nós estamos num ano político onde não se discute isso, Rosmari, você sabe disso. Não está discutindo projetos de redução de risco de desastres naturais. Mesmo quando sai da imagem de Petrópolis e entra no contexto da campanha presidencial para 2022, só se fala em nomes. Ninguém fala em uma proposta de mudança de modelo econômico desse país, de modelo de acabar com a desigualdade social. Certo? Ninguém fala isso. Eu acho isso um absurdo. Então, a característica do país, né? Muito personalista, muito em cima de figuras e muito sem dar a devida atenção aos devidos programas, né? E ele ter que mostrar que ele vai seguir esses programas, né? E a própria sociedade se acostumou tanto a isso que ele lida com as coisas só conversando. Pô, mas não tem outro, só tem esses. E aí fica uma coisa só de nomes, muito personalismo e nenhuma visão que nos dá uma esperança, né? Pegando até ali a esperança, uma esperança de um horizonte futuro. Aí está todo mundo querendo ir embora do país porque, certo, tá faltando essa expectativa, né? Está faltando uma expectativa um pouco mais, não é a expectativa de quem que vai ser, é a expectativa de como vai ser, né? Como é que nós vamos criar esse outro país? E se não tiver isso, você não chama a sociedade. Se não tiver esse projeto, você não consegue chamar a sociedade. Você tem que ter um projeto para chamar a sociedade. Não é o seu nome que vai chamar a sociedade. E isso está tudo meio perdido. Estamos numa situação de transição bastante complicada, né? Então, e aí a questão de riscos está no âmbito disso, e o que não falta são os instrumentos, né? Regularização fundiária, Estatuto das Cidades e tudo mais. Obrigado, Ogura. Eu acho perfeito. Eu acho que os operadores do direito têm um papel fundamental também em responder esse desafio, né? Porque as leis podem ser mudadas e os operadores do direito estão aí para isso, né? Tribunais de Justiça, Ministério Público, Defensoria Pública de São Paulo, que aos poucos vão se sensibilizando para essas questões e entendendo que são realidades que exigem novos enfoques. Eu queria fazer uma pergunta para o Sidney. Sidney, por gentileza, vou ler aqui uma pergunta para você. Sidney, outro problema que se constata, como foi colocado aqui, é a descontinuidade. Esses programas sofrem paralisação, acabam sendo abandonados nas mudanças de gestão.
Sidney, como é que você imagina transformar as políticas públicas de ações de governo, como você bem colocou, para ações de Estado? Esse é um problema histórico. Nós não temos muito como... O que nós tentamos fazer, principalmente com a questão da região metropolitana, é que os projetos, qualquer projeto de financiamento, qualquer questão, você atrela como contrapartida a necessidade de você ter as equipes regularizadas. Um problema que nós tivemos muito sério recentemente, eles tinham que apresentar para contrapartida de uma viatura, era a questão de que eles têm a defesa civil no município. Só que ter a defesa civil no município não é ter a coordenação, é você ter instituído o sistema municipal de proteção e defesa civil, onde todas as secretarias estão devidamente representadas. Então, nós tínhamos vários problemas, quer dizer, não é você ter só o coordenador e agentes de defesa civil, você tem que ter instituído um sistema municipal de proteção e defesa civil. A Marcela colocou recentemente ali a questão do 199, que é um problema, que é uma deficiência, isso é geral. E mesmo porque não existe uma regulamentação hoje federal que estabelece qual é o rol de ocorrências a serem atendidas pela Defesa Civil. Então, na realidade, como pela Constituição é privativo a União legislar sobre defesa civil, isso é privativo, e eles não foi estabelecido até agora nenhum rol de ocorrências para dizer que, como Campinas ou qualquer outra cidade, tem que ter o elenco de ocorrência. E mais um detalhe também que eu considero importante, até para a questão da descontinuidade, é que a Lei 12.983, que é uma lei federal tão importante como a 12.608, a 12.983, que estabelece recursos financeiros da União para os municípios, para as ações de prevenção. Essa lei nunca foi regulamentada. Se não for regulamentada, eu não tenho como agir de forma preventiva, inclusive nessa questão, inclusive, foi colocada remoção, às vezes, remoção é uma palavra muito forte, quer dizer, você fazer uma adequação de áreas de risco, melhoramentos, porque essa lei até hoje não foi repassada. Se eu tivesse essa lei instituída e eu só repassaria aos municípios que possuem efetivamente um sistema de proteção e defesa civil municipal instituído, como é o Sistema Único de Saúde, eu entendo que nós estaríamos em algum começo. Hoje, os municípios estão sozinhos, literalmente, eles estão trabalhando sozinhos, buscando alternativas, montando estratégias sozinhas, porque, efetivamente, o recurso federal, como disse o Ogura, agora tem. Depois que aconteceu o desastre, tem. Antes é algo muito raro, ela não virá, e mesmo porque essa lei de 2014, até hoje, não foi regulamentada. A lei que estabelece recursos para ações preventivas em áreas de risco. Então, nós estamos realmente muito distante da realidade do ideal. Passou o período de chuva agora, começou o céu ficar azul, o sol aparecer, ninguém vai lembrar de mais nada. E tudo isso volta ao que estava antes, até a chuva do ano que vem. E assim é o que nós vivemos há mais de 30 anos, e é isso que nós trabalhamos em termos de proteção e defesa civil. Se não houver o alinhamento, o entendimento entre os municípios, o legislativo e a comunidade, como a Lia mesmo apresentou, a realidade dura, a vida real, é isso. Números, indicadores aí, realmente é algo desanimador. Só que, como eu trabalho com a resiliência, eu tenho que acreditar que vamos ter um momento melhor e que estamos caminhando. Eu tenho que acreditar em alguma coisa. Eu acredito que vamos aprender. Eu acho que o evento como o de hoje, envolvendo diversos segmentos, ele já é um aprendizado fundamental para todos nós. A descontinuidade vai acontecer, não é ilusão, ela vai continuar. Nós temos que aprender a lidar com isso e termos políticas públicas mais coerentes e, inclusive, legislação mais clara sobre o assunto. Perfeito, Sidney. E eu acho que eu até perguntaria aos nossos convidados, porque nós estamos inaugurando hoje, Sidney, o primeiro evento desse ciclo de debate sobre ciência aplicada, tecnologia e políticas públicas
nessa parceria entre o IPT e o ILP. E aí eu acho, Ogura, Marcela, Lia e Sidney, e aos colegas do ILP, que nós não poderíamos deixar de sair daqui morrendo na praia, né? Quer dizer, não poderia ser um evento, mais um evento, né? Dentre tantos que vocês participam, né, Ogura, o Sidney, a Marcela, a Lia, discutindo essa temática. Nós estamos dentro da Casa do Legislativo Paulista, né? O Instituto do Legislativo Paulista, pela Paula, pela Karina, é um instrumento fundamental e está, inclusive, em parceria conosco, para que nós possamos fazer chegar aos parlamentares, né, Paula, da Assembleia Legislativa de São Paulo, essas nossas demandas. Então, eu penso, Ogura, que a sua proposta de criação de um grupo de trabalho, né, que pudesse discutir, como você bem colocou, no âmbito estadual e municipal, essa própria lei 12.608 de 2013 e a outra lei a qual o Sidney se referiu, que eu imagino que seja de âmbito federal, mas nós temos coisas de âmbito municipal e estadual. Nós poderíamos, Paula, faço aí uma sugestão a você e à doutora Karina, tentar, junto ao nosso legislativo aqui em São Paulo, criar esse grupo de trabalho com o apoio do ILP, identificando, junto à mesa diretora da Casa, né, ou mesmo ao colégio de líderes dos partidos políticos que atuam na Alesp, quem poderiam ser aqueles parlamentares suprapartidários, né, uma causa suprapartidária que pudesse nos ajudar a avançar nessa legislação. Porque eu concordo com o Sidney, se não tivermos o braço do Legislativo, muito par e passo conosco atuando, junto com o braço jurídico, que são os operadores do direito, a gente morre na praia. Acho que o Sidney deixou claro isso, a Marcela também, e o Ogura também, e a Lia. Então, eu acho, Paula, que nós poderíamos tirar como um desdobramento importante desse nosso encontro a formação, a proposição de criação desse grupo de trabalho. No âmbito do Legislativo, o ILP pode tranquilamente ser um berço que acolha, junto com o IPT, essa proposição, e com toda a capacidade de articulação que o ILP tem na Assembleia Legislativa, que nós, do lado de cá, não temos, nós podemos, com a ajuda deles, ajudar a montar esse grupo de trabalho que tenha, Ogura, um cronograma estabelecido para refletir sobre o tema e que tenha também uma data, né, Marcela, para eventualmente apresentar um resultado, um entregável, como a gente chama, né? Quer dizer, que a gente estabeleça aí um cronograma, porque eu acho que é por aí que esse ciclo de debates tem razão de acontecer. Essa aproximação entre a área técnica e a área legislativa, ela é muito importante, porque a gente sempre teve claro, Sidney, e eu acho que você explicitou isso bem na tua palestra, o Sistema de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado de São Paulo, ele é composto por 3 universidades estaduais, uma universidade federal, 18 institutos públicos de pesquisa. E esse instrumental todo tem que estar à disposição, né, Sidney? Não é só o IPT. O IPT é um deles, né? Mas nós temos 18, né? Tem as universidades, quer dizer, esse braço tecnológico tem que dar suporte a tudo aquilo que o Sidney colocou também, o Ogura também, à luz do Observatório do Futuro, dos Objetivos do Milênio, né, Marcela? E o município, que é o poder local, é onde as coisas acontecem. E tendo como pano de fundo, Paula, o Legislativo do Estado de São Paulo, que tem que estar acompanhando isso para e passo, como disse o Ogura. Não dá para ser, tem que ser uma Fórmula 1 e não um passo de tartaruga. E o próprio judiciário. Então, eu acho que valeria a pena, né, para que a gente não perca essa oportunidade riquíssima que foi essas intervenções, de estarmos juntos num grupo de trabalho, se os colegas se dispuserem,
com o apoio do ILP, com a orientação política do ILP suprapartidária, porque o ILP é um instituto suprapartidário, né, Paula? Você me corrija se eu falar algo equivocado, né? A gente poder avançar nisso, né? Ogura, tentar sensibilizar o legislativo e que seja, como disse o Sidney, uma ação contínua, né? E não uma coisa que só apareça quando a catástrofe e a morte ocorre e depois se esquece, todo mundo esquece, os diferentes segmentos, os únicos que não esquecem, o único que não esquece é a população, né, Sidney? Que sabe que quando vier a época de chuva vai estar ali sofrendo de novo, ameaçada de morte, a mesma situação. Então, eu queria saber de vocês se uma proposta como essa tem cabimento, tem pertinência e se valeria a pena nós nos mantermos organizados nesse âmbito que a gente criou aqui e com mais quem se achar que deva, não é exclusivo a esse grupo, para nós começarmos a fazer esse trabalho junto ao Legislativo Estadual. O que você acha, Paula? Eu acho que, assim, eu acho extremamente interessante. Eu acho que nós temos que envolver tanto Karina quanto a Ani, que trabalham no ILP, né? E você pode, de repente, fazer ser essa ligação com as pessoas, Rosmary. A gente vê, marcar uma reunião, discutir algumas coisas, e aí angariar mais pessoas para isso. Então, eu acho que, assim, para a gente fechar aqui, eu acho que, Rosmary, nós vamos marcar uma reunião de ILP com você e quem mais quiser, no primeiro momento, né, e com Karina, para a gente verificar a viabilidade disso, e aí a gente pode envolver outras pessoas, tá? Porque eu acho que, sim, são coisas muito importantes e eu acho que a gente, como diz você, não podemos morrer na praia. Exatamente, eu concordo plenamente, Paula, porque a própria proposição dos temas do ciclo de debates que vai até dezembro, entre o ILP e o IPT, as temáticas são justamente, como bem a Paula fala, e o título diz, é para a política pública, né? Quer dizer, nós estamos aqui tentando subsidiar e ajudar a estruturação de políticas públicas. E quem faz isso é o parlamentar, né, Marcela? É o legislativo. Então, por isso que eu digo que nós não podemos morrer na praia. A gente tem agora que transformar todo esse cabedal que foi tão bem colocado aqui em subsídios para os parlamentares, independente de qualquer partido, para que eles realmente qualifiquem ainda mais as suas proposições legislativas. Eu te agradeço, Paula. A gente está à disposição. Eu não sei se Marcela gostaria de estar futuramente aí conosco, se viermos a criar um grupo de trabalho. Pergunto ao Ogura também, sem sombra de dúvida, Sidney e Lia, para que a gente possa estar avançando nessa linha. Eu acho que no primeiro momento nós vamos nos reunir, aí em seguida a gente vê como é que vão andar as coisas e envolver outras pessoas. Perfeito. Eu queria agradecer imensamente a todos vocês aqui conosco. Muito obrigada. As pessoas que nos acompanharam até agora, lembrando para preencher o formulário de presença para que possam receber o certificado. Tá? Agradecer a Ani, do ILP, a Karina do Carmo, obrigada, e a Geórgia e a Isabel, que também estavam nos bastidores hoje nos ajudando aqui. Gente, muitíssimo obrigada e tchau. Obrigada. Obrigada, Paulo. Obrigado, gente. Muito obrigado. Obrigada. Tchau. Boa tarde.